Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai fazer uma demonstração da ferramenta Zebot, criando um script para automatizar o envio de uma mensagem no WhatsApp para uma lista de contatos. Se você olhou o título do vídeo, percebeu que eu fiz uma provocação, dizendo que dá para fazer isso de forma muito mais fácil do que no Python, com apenas 12 linhas de código. Eu usei o Python como alvo porque eu já vi muitos tutoriais com esse tipo de automação. E a proposta desse vídeo é mostrar que existem alternativas para você poder criar scripts de automação de tarefas digitais que podem ser mais fáceis de fazer se você optar por usar uma ferramenta do tipo RPA, como é o caso do Zebot, ao invés de uma linguagem de programação de alto nível, como é o caso do Python, que obviamente vai conseguir fazer esse tipo de trabalho, mas normalmente de uma forma muito mais complicada, já que o Python não é focado apenas nesse tipo de aplicação. Antes de começar, uma breve explicação sobre a escolha desse exemplo. O objetivo aqui é somente didático. Se você quiser usar esse ou qualquer outro tipo de automação que envolva o WhatsApp, se informe diretamente no site deles sobre o enquadramento desse tipo de uso com as políticas e regras particulares dessa plataforma. Dito isso, vamos começar a nossa demonstração. Eu já estou com o Zebot aberto aqui no meu computador e o exemplo anunciado está aqui nesse pacote, é esse script que se chama Teste WhatsApp 2. Aqui nesse painel à direita, vamos ter o script do nosso exemplo. E esse é todo o código que é necessário para você poder carregar uma lista de contatos e automatizar o envio de uma mensagem no privado para esses contatos carregados. Como você pode observar, esse script tem apenas 12 linhas. E dava para eu espremer um pouco mais ainda, tá? Ele tem essas 12 linhas porque aqui eu coloquei um botão para deixar a interface de uso mais agradável. Mas eu poderia excluir essa parte e essa parte aqui e poderia excluir a mensagem que indica o fim do processamento e aí a gente teria o script completo com apenas 8 linhas. Mas eu vou ser bonzinho, vou voltar aqui para deixar como estava antes com as nossas 12 linhas. Primeiro eu vou rodar o script para você ver ele funcionando e depois a gente faz alguns comentários sobre o que aconteceu. Então, para rodar o script, é só eu clicar nesse botão, rodar, e aqui ele já está rodando. Eu posicionei a janela do WhatsApp para PC aqui do lado, para facilitar a exibição do nosso exemplo, e aqui nós temos a janela do script rodando. Nesse exemplo, a gente criou um botão, então aqui eu posso clicar no botão enviar mensagens, ele vai abrir uma janela de entrada, onde eu posso colar os meus contatos nesse campo chamado lista. Então eu coloco um contato em cada linha e depois eu posso definir um texto que vai ser enviado no privado para cada um desses contatos. Assim que eu clicar no botão salvar e fechar, o script vai entrar em ação e vai abrir cada contato, digitar o texto e enviar. Então eu vou executar ele agora. Ele abre o contato, digita a mensagem e depois faz o envio. Depois ele abre o próximo contato e repete o processamento até terminar a lista. No final ele mostra essa mensagem de fim do processamento. Vou clicar em OK, fechar o script e aqui agora vamos fazer alguns comentários sobre o que aconteceu. Aqui no Zebot você vai poder usar funções para criar as suas automações de tarefas. A lista dessas funções com suas descrições podem ser acessadas aqui pelo botão de funções e você também pode vir aqui no botão de suporte e acessar a documentação online das funções. E aí você vai ter exemplos e vai ter detalhes sobre as categorias e como utilizar cada uma delas. Se eu clicar, por exemplo, nessa categoria chamada raiz, eu posso ver algumas funções básicas, entre elas a função mensagem. Clicando, eu vou ver um exemplo de como utilizar essa função e dependendo da função, como é o caso dessa função repetir, você vai ver que tem uma ajuda mais abrangente, onde além da estrutura de uso, a documentação fornece uma ajuda completa para você poder entender e utilizar de forma correta cada uma dessas funções. Mas voltando aqui para o script, eu vou explicar rapidamente o que é que a gente fez. Primeiro a gente usou uma função que disponibiliza um botão. Então esse botão chamado enviar mensagens vai executar um bloco chamado rodar.
Note que o bloco rodar está logo aqui embaixo. Começa aqui e termina aqui no final com essa hashtag. Então é por conta dessa primeira linha do botão que quando a gente roda o script, na janela de execução aparece o botão enviar mensagem. E quando a gente clica, ele vai executar o bloco rodar que está aqui embaixo. Essa é a chamada para a janela de entrada de dados. Então ela vai ter o título contatos e vai pedir dois valores. Um valor chamado lista e o outro chamado texto. Então é aqui que abre essa janela que pede a nossa entrada de dados. Depois ele conta a quantidade de contatos, que vai ser a quantidade de linhas recebidos aqui na variável lista, e faz um loop de repetição, que está representado nessa linha, onde aqui ele faz o processo de automação do envio. Para cada linha dos contatos, ele vai executar o esquema fornecido pelo WhatsApp para você poder abrir o contato, aguarda 5 segundos, depois ele digita o texto que a gente definiu e 1 segundo depois ele pressiona a tecla Enter para poder fazer o envio da mensagem. Quando ele termina o loop, exibe a mensagem fim do processamento. Só isso. Aqui no Zebot você pode baixar vários exemplos e sistemas prontos, como por exemplo um sistema de funil de vendas, um sistema que lhe permite enviar mensagens pelo Telegram. Então aqui se eu rodar o script, vou dar um duplo clique, ele vai ter um comportamento semelhante ao script de exemplo, só que aqui no caso do Telegram tem bem mais funções no script. Você está vendo que tem vários botões, tem botões aqui que tem subfunções. Boa parte desses scripts tem um uso intuitivo, mas normalmente vai ter um botão de ajuda e eventualmente tem vídeos demonstrando também o uso desses scripts. Tanto os scripts de exemplo, como os scripts que são sistemas prontos para você utilizar. E aí vamos falar das opções de aquisição do Zebot. Você deve ter notado que eu estou usando uma versão de demonstração. E mesmo sendo a versão de demonstração, dá para a gente fazer muita coisa aqui. Vindo aqui nos preços, a versão grátis permite que você faça muita coisa, dá até para você criar scripts para comercializar esses scripts. Só que não vai ser recomendado que você crie scripts que lidem com os módulos de banco de dados e também a versão grátis é um pouco mais lenta. Cada linha executada no script aplica uma pausa de meio segundo antes de ir para a próxima linha. Na versão registrada, claro, não tem nenhum tipo de limitação. O sistema vai rodar sempre na velocidade máxima, não tem nenhuma restrição ao uso dos módulos de banco de dados que podem ser integrados aos scripts, além de outras funções e suporte para você poder tirar suas dúvidas sobre funções, sobre a existência de determinados recursos, enfim, demandas comuns de atendimento. E é isso. Nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.